Olá, vamos voltando. Então, gente, vocês me ouvem? Então vamos, para a gente, né, dando continuidade, né, em tudo que a gente estava falando, eu vou colocar uma música agora que vai nos ajudar a entender ainda mais ainda a fundo tudo isso que a gente está falando. É uma música muito conhecida, acredito que vários aqui a conheçam, mas, né, é bom sempre ouvi-la novamente, principalmente
Então, gente, o que que vocês acharam desse vídeo? Ele tem a ver com o que a gente está falando? Tudo a ver, né? É como se você colocasse cada frase dessa música num quadro e vamos fazer isso hoje, isso aqui amanhã, isso depois, e ir riscando cada frase, né? Uhum. É bem bacana até para trabalhar essa música, né? Na catequese. Exatamente. Gente, Muito antes, bacana. obrigado, isso mesmo. É uma boa, é uma O música conhecida e que a gente muitas vezes, né, não utiliza. Pode falar, Ângela. Gustavo, desde a semana passada que você também nos apresentou uma música e você fez um comentário sobre e essa música tem uma ligação muito grande, o conteúdo dela com essa música que você nos apresentou aqui. Uhum. A semana passada foi a música do Padre França, um jesuíta, né? Teu proceder. E exatamente, né? Acho que isso nos ajuda a olhar qual caminho fazer, o que devemos nos espelhar, né? É isso, né? Fazer com que nossas crianças possam, né, a cada dia mais se aproximar, se apaixonar, se espelhar no maior exemplo de todos, né? Que é a própria pessoa de Jesus. Mais alguma coisa, Ângela? Essa música, ela é perfeita para trabalhar as questões da catequese e tem tudo a ver com o que você vem falando durante a aula de hoje. E seria muito interessante, como a Maria comentou, que pudéssemos pensar uma forma de trabalhar cada item desse com as crianças na catequese e criar uma forma lúdica de fazê-los entender e pensar isso. É um desafio para nós pensarmos uma forma de colocar essa música, a letra dessa música, na vivência catequética. Uhum. E pensando na catequese de uma forma ampla, né? Porque a pessoa de Jesus Cristo, ela deve atingir a todos, não só as nossas crianças da Eucaristia, mas as famílias que chegam para o batismo, para os jovens que chegam para o crisma, os adultos que chegam para receber os sacramentos. Então é isso, gente. Antes da gente entrar no tema, no finalzinho da música, alguém abriu o áudio aí, ou nem percebeu, mas acabou sinalizando algo que na live de segunda-feira de Dom Peruso, da Comissão Nacional de Catequese, Bíblico-Catequética, já nos falou, eu não sei qual que é a orientação da Forani Nossa Senhora do Pilar, mas nós, da Forani Nossa Senhora do Bom Sucesso, na reunião que a gente teve com os coordenadores e catequistas da Eucaristia, sábado, e nós vamos, né, estamos pensando em marcar uma outra reunião agora com todos os sacramentos, mas a gente já começou a sinalizar isso, é que este ano é ano mesmo da gente não pensar em nada no sentido de conclusão, por exemplo. Quem estava com a primeira Eucaristia marcada no primeiro semestre, de, né, quando voltar à vida comunitária, eclesial, agora então a gente vai fazer a primeira Eucaristia. Eu acho que cada caso deve ser avaliado. A gente não pode dizer também, trazer uma resposta. Esse ano não vai ter mais nada. Nós, apoiando em Nossa Senhora do Bom Sucesso, pelo menos com a Eucaristia, a gente chegou no denominador comum dizendo que tudo aquilo que estava planejado para esse ano, principalmente os sacramentos, no caso da Eucaristia, o Crisma, deixar para o ano que vem, né? Porque é uma situação muito nova. Mas acho que cabe cada um, né, junto com a sua equipe de catequista, coordenador paroquial, depois na forania, e pensando isso junto, e também com o seu pároco, né? Então, assim, eu entendo essa angústia, a gente entende essa angústia, todos nós estamos passando por essa angústia. Essa formação, ela nasce dessa angústia também, catequistas dizendo, né, o que fazer, como esse tempo parado. Então, nasceu a formação, né, nasceu o encontro para as famílias. Eu sei que as duas foranias estão enviando materiais, roteiros de oração para as famílias. Nasceu o roteiro para catequistas de oração. Então, assim, é uma situação muito nova para todos e cabe a nós
não cair, e aí eu vou trazer Papa Francisco, né? Na Evangelho Gáudio, não cair no murmúrio, né? Nesse sentimento de insatisfação. É uma situação nova, então cabe a nós o quê? Rezar, rezar, rezar mais um pouquinho. E se não está ainda muito bem, redobre a oração. Ter uma vida de oração para nos ajudar a discernir as coisas, né? Então é isso. Oi, João. Só pontuando aqui, né, aqui na nossa forania, nós tivemos um primeiro contato, né, aqui na forania do Pilar, e aí desde o primeiro contato nós havíamos combinado, seguindo também as orientações da Arquidiocese, de não fazermos, né, os encontros online, respeitando também o cuidado para com cada catequizando, né, sabendo que temos catequizandos que não têm acesso mesmo, e também já abrimos esse diálogo, né, esse momento de partilha, de repensarmos em todos os sacramentos para este ano, né? Então, aqueles sacramentos que já tinham datas marcadas, a recomendação que foi passada aos coordenadores inicialmente é que não se preocupem com o sacramento, né? E mesmo se retornarmos a algum encontro este ano, acho que vale a pena a gente até tomar um cuidado. Nós vamos ter vários casos. Nós teremos casos de crianças que não poderão participar, que têm uma saúde precária, né? Uma criança, um catequizando, o próprio catequista. Enfim, nós vamos voltar de uma maneira bem conturbada do que nós saímos. Então, aqui na forania, nós definimos assim, né? Aqueles sacramentos que estavam marcados para agora o primeiro semestre não deveriam acontecer, e no segundo semestre, né? Se fosse o caso do retorno de imediato, que era o que inicialmente a gente esperava, seria um retorno mais ou menos entre junho e julho, se fosse para acontecer no segundo semestre, que não acontecesse no período do advento, né? Mas nós teremos uma reunião agora em junho com todos os nossos coordenadores, e nessa reunião nós teremos a presença da coordenação arquidiocesana de catequese. E aí juntos nós redefiniremos essa questão de sacramentos, inclusive para este ano, né? Então, seguindo as orientações da própria arquidiocese, que nós vamos estar recebendo, provavelmente esse ano nenhum sacramento mais nas paróquias da forania. Exatamente, né? A Lu colocou no chat, acho que isso é importante, né? Penso que cabe aos catequistas acalmar os pais sobre isso, né? Tentar acalmar essa ansiedade, porque é uma situação nova para todos, né? Saiu uma recomendação agora da CNBB, trazendo alguns pontos, exatamente falando sobre sacramentos, como proceder, e fala exatamente assim, nas entrelinhas, o que está posto ali é discernir caso a caso. Eu acho que cabe a isso esse diálogo com os pais, com os catequistas, com as coordenações, e a gente está aprendendo a lidar com essa situação nova, né? Então, é tudo muito novo para nós, então é isso. Eu peço essa calma, esse discernimento, e o discernimento é que vem só mesmo diante de uma vida de oração profunda, né? Então, é isso. Oi? Gustavo. Oi. É Madalena. Sim. No meu caso, a nossa primeira Eucaristia seria em abril. Eu conversei com a Danil e ele falou que se normalizar tudo, poderia no final do ano. Então não vai poder, não? Não, eu não estou dizendo nem sim nem não. Aí vocês depois vão olhar isso, né? Junto com os mandarem de qual paróquia? Paróquia Santo Antônio de Morro Velho, Nova Lima. Então, você vai olhar isso junto com a sua coordenação paroquial, não sei se você é coordenador paroquial, mas junto com a sua equipe. Eu sou a coordenadora. Então, olhar isso com a sua equipe, com o seu pároco e também com a coordenação forânea, né? Eu não vou abrir essa pauta aqui agora, só estou tentando acalmar, porque eu vi que a pessoa estava... Porque os pais ficam ligando para mim. Mas aí depois, então, as foranias vão, né? Vamos dizer, esse dever de casa para nós das foranias, junto com os catequistas, coordenações, alinhar isso, tá? Eu só quis trazer essa palavra de conforto, de acalma, né? De calma, enfim, de acalando, porque é uma situação onde todos nós estamos mesmo angustiados, preocupados, não pensando que é só vocês das coordenações junto com os pais, e catequistas junto com os pais, não, porque nós também da coordenação de forania, também estamos com os cabelos em pé, porque é tudo muito novo e a gente precisa trazer resposta até mesmo para vocês, né?
Então, E aí, só interrompendo aí, Gustavo, vale a pena ressaltar que, enquanto região episcopal também, nós ainda não tivemos um retorno, né, Gustavo? Nós vamos estar nos reunindo com a equipe da região episcopal, acredito eu que na semana que semana que vem, vem. e a região, ela já reuniu com os padres. Então, ela já vai nos passar um retorno que ela teve com os padres, né? Então, foi uma decisão já tida aí junto com o vigário episcopal e os padres, e agora a catequese da região vai se alinhar à catequese de todas as nossas foranias. Então, só acalmem o coração. As famílias que venham perguntando se vai ter crisma, se vai ter primeira Eucaristia, vale a pena a gente só lembrar as famílias o seguinte, né? É tudo dentro do tempo de Deus. Nesse momento não é o tempo adequado. Não tem como a gente marcar nem definir nada por agora. Então já fica assim, só lembrando as famílias, pode ser que seja este ano ainda, como pode ser que vai ser no ano que vem. Né? Enquanto isso não acontecer, vamos nos unindo em oração. Então só faça esse lembrete às famílias e a gente vai caminhando. Assim que a gente tiver um retorno também da equipe da região, tanto a Forania do Pilar quanto a do Bom Sucesso, a gente vai dar um retorno para todos os coordenadores e também catequistas, tá bom? Prontinho, gente. Ô, gente, eu só quero fazer um acordo com vocês, que como a gente teve que fazer esse adentro, né? Mas é o nosso papel também, né? De tentar acolher e tudo aquilo né, que brota, que nasce no coração de cada um. Tá? Se caso for preciso, né, passar uns 10 minutinhos, se é possível. Aí vocês fazem um joinha aí para mim, se isso não tem problema para vocês. Tá bom? Ou escreve aqui no chat, quem não está com o vídeo ligado. Então vamos lá, então a gente agora vai falar dos adolescentes, uma fase boa. Então, gente, catequese com adolescentes. A catequese com adolescentes, então, é uma fase pouco cuidada pela pastoral catequética, né? A gente não tem esse tato, esse cuidado, esse olhar caridoso por essa fase. É uma fase que a gente sabe que tem as suas dificuldades, é uma fase de transição, né? É uma fase de inquietação, é uma fase de busca de respostas, né? Por parte dos nossos catequizandos. Então, assim, a gente acaba deixando essa fase um pouco de lado, né? A gente muitas vezes, ainda mais que é uma fase que ou a criança está para receber o sacramento da Eucaristia, muitas das vezes, ou é aquela criança que já recebeu e aí vai ter a perseverança, a gente acaba que esquece que ela é uma pessoa, que ela é uma pessoa que está numa fase de transição, então acaba ficando um pouco de lado esse cuidado nosso, né? Mas é importante que a paróquia, que os catequistas, a coordenação paroquial, né, da catequese, tenha uma proposta de acompanhamento, de engajamento na comunidade, né? Porque é uma fase da rebeldia, vamos ser né, claros, é uma fase da rebeldia mesmo, é uma fase que ela não quer ser tratada como criança, mesmo muitas vezes tendo atitude de criança, aí ela quer se ver como um adulto, mas aí quando você faz então uma cobrança, né, como um adulto, aí ela fala que não é adulto, então é uma fase de confusão, né? Então a gente precisa ter uma proposta que olhe para este catequizando como pessoa primeiramente, né? E uma pessoa que está passando por uma fase de transição. É como essa criança, essa imagem aí, né? Ela se olha para o espelho e ela não sabe mais o que é. Porque até ontem ela estava brincando, né, de boneca, de carrinho, de bola, e agora as coisas não é mais assim, né? E isso é muito forte, principalmente para as meninas, né? Por que eu falo para as meninas? Porque tem aquele bendito, né, baile dos 15 anos, da festa dos 15 anos, e aí que vai vir sempre com aquela, de uma forma muitas vezes velada, mas vem com o discurso que agora você não é mais criança, né? E isso tem um peso psicológico, né, nos nossos meninos, nas nossas meninas. Então, é a etapa própria para uma catequese da descoberta, da própria personalidade, do conhecimento, né, do encantamento pela pessoa de Jesus Cristo, do compromisso com o desempenho de serviço na comunidade. É uma fase que eles estão muito disponíveis para participar de promoções, né, no sentido
gincanas, campanhas para arrecadar alimento, para fazer mutirão na rua. É uma fase muito disso, né? De um serviço na vida comunitária também. Porque é um momento onde ela também, querendo ou não, ela pode estar com o seu grupo, com o seu gueto, com a sua turma, né? Cada um chama de um jeito, né? Com os seus. Eu falo, por exemplo, uma experiência que foi muito bonita na paróquia que eu ajudava e que deu um retorno muito legal, foi missões na semana anterior à festa dos padroeiros. Então, a catequese ia como, né, a catequese como um todo, não só os adolescentes, mas os adolescentes responderam isso de uma forma muito positiva, que nos trouxe uma alegria, porque eles contavam um dia para a missão que ia ter, e ali era o quê? Um porta a porta, onde ia divulgar as atividades que aquela comunidade ali tinha, né? Seja das pastorais sociais, seja das missas, enfim. E aí ia de porta em porta entregando um panfletinho, aí falava da festa do padroeiro, mas isso para eles era assim, o que tinha de melhor na catequese, né? Começou um projeto pequeno e foi tomando a proporção onde eles cobravam os catequistas, as coordenações, enfim, quando ia ter missão, né? Então, é uma fase muito própria disso, né? Eles têm esse envolvimento social no serviço à comunidade, né? Mesmo diante de todas essas turbulências internamente que eles têm, tanto no nível psicológico quanto no sentido hormonal, mas eles estão nessa busca, nessa descoberta. Isso o catequista tem esse olhar e consegue trazer este menino, essa menina para junto dele, e é uma força assim que a gente não tem noção, porque eles conseguem também atingir né, um grupo grande de meninos e meninas do grupo deles. Então, a gente tem que ter esse olhar e fazer dessa energia, dessa potencialidade que eles têm, o nosso grande aliado para fazer com que eles se apaixonem pela vida comunitária e pela pessoa de Jesus Cristo, né? Nessa fase, então, a catequese deve ajudar o adolescente também a superar os seus conflitos e crises. Pelo amor de Deus, gente, não chama adolescente de aborrecente, não, tá? Vocês também já foram adolescentes, nós já fomos adolescentes. A gente deu trabalho para os nossos pais e mães. Então, assim, não vamos achar que a gente é o supra-sumo, que a gente não, a gente deu muito trabalho, né? Então, assim, eu falo por mim, minha mãe, coitada, já teve muito dor de cabeça, né? Mas, então, vamos lembrar disso, vamos ter essa empatia, né? Então, não vamos julgar, não vamos recriminar, não vamos apontar, mas pelo contrário, vamos ajudar eles a se descobrir, vamos acolher as suas crises, os seus conflitos, porque é essa fase, né? É aquilo que eu falei. Um dia antes era criança e agora são, né? Nem eles sabem o quê. Se é criança, se é jovem, se é adulto, para eles é tudo muito novo. Então, ajudar eles a se descobrir como pessoa, a descobrir o próprio corpo, né? Principalmente a menina, o desenvolvimento da menina é muito mais rápido, né? Então, de repente, ela começa a perceber os seios, enfim, o corpo mudando. Então, ajudar, né? Aí entra a questão do pudor, né? Os meninos, a voz não sabe se é grossa, se é fina. Então, enfim, construir um projeto de vida espelhando-se em Jesus e crescer dentro da comunidade, realizando ações transformadoras, né? Eu venho de uma paróquia jesuíta, eu fiz um caminho para a Companhia de Jesus, e eles têm algo que eu acho muito bacana, que é um projeto de vida, que é voltado especificamente para essa faixa etária e para os jovens, né? Ajudar eles a pensar num projeto de vida, o que querem ser, né? Qual o caminho, né? E aí, qual vocação, e pensar numa vocação de uma forma ampla, né? Porque quando a gente fala de vocação, a gente só pensa na vocação para padre e para freira, né? Não, ser pai é uma vocação, construir uma família é uma vocação, né? A vocação profissional, né? Então, ajudá-los a construir um projeto de vida, mas espelhando na pessoa de Jesus, né? Quanto aos temas, né? Algumas observações são importantes. Privilegiar temas relacionados à pessoa do adolescente, apresentar Jesus como modelo de vida, apresentar Jesus adolescente, né? A gente não tem relatos na Bíblia de Jesus adolescente, mas ele foi um adolescente, né? Então, mostrar que Jesus também deve ter tido conflito, né? Teve os seus momentos de questionamentos. Então, apresentar esse Jesus também jovem, esse Jesus adolescente, né?
privilegiar encontros informais. Então, comemorar, né, os aniversários, né, momentos de festas, né, por exemplo, festa, né, solenidade de Todos os Santos. Por que não fazer um baile onde os jovens, os adolescentes, possam ir vestidos com o santo seu de devoção, né? Então, uma sugestão, filmes, né? A gente tem muitos filmes aí que tem valores, que apresentam valores e que a gente muitas vezes não utiliza. Não precisa ser no dia da catequese. Por que não marcar uma noite na casa de um catequizando, ou até mesmo na igreja, porque talvez na casa seja difícil, né? Cada realidade é uma realidade, mas fazer um cinema na igreja, né? E aí pipoca, criar um espaço também confortável, e, né, não ficar preocupado se estão prestando atenção no filme ou não, mas criar um espaço que os acolha. Porque também não é para sugerir um filme e ficar, para de conversar, olha para o filme. Não, é o momento deles, né? Faça com que eles se sintam à vontade. Dessa forma, eles vão responder para nós, vocês nem imaginam quão, né? Porque eles vão se sentir acolhidos, que muitas vezes, talvez, eles não têm isso em casa, né? Não podem ser eles. Então, a catequese, aí a gente entra agora na catequese com os jovens, e aí eu coloquei /crisma, né? Mas pensando nos jovens como um todo. Mas antes da gente entrar no tema da catequese com os jovens, alguém quer sinalizar alguma coisa sobre a catequese com adolescentes, alguma experiência, enfim. Gustavo, queria partilhar como que uma catequista aqui da nossa comunidade trabalha com a perseverança. E é nessa fase, né, dos pré-adolescentes, os adolescentes, e ela, então, ela joga o tema para eles. A cada sábado, um catequizando trabalha o tema, né? Ela dá uma pincelada no tema uma semana antes, e entre eles ela faz um sorteio, e aí aquela criança durante a semana ela vai estudar o tema, trabalhar o tema e vai apresentar o tema para os demais. Então, com isso, ela conseguiu segurar um número até considerável de catequizandos na perseverança, porque deu essa importância para eles, né? Uhum. Deu essa responsabilidade. E aí eles né, se mantiveram durante um bom tempo, né? Agora, inclusive, eles continuam fazendo os encontros também, os encontros que a gente encaminha, eles fazem sendo da perseverança. Então, eu acho que é um trabalho interessante o que ela faz, né? E é isso, eu queria só partilhar isso. Beleza, olha para você ver, né? Uma outra sugestão, talvez, também, né? Nos primeiros encontros, né? Criar uma caixinha e deixar ali para eles colocarem temas, dúvidas que eles querem que seja trabalhado, abordado, né? Fazer esta fase da adolescência, eles querem se sentir participantes, mais do que meros telespectadores ou espectadores, né? Que estão ali só assistindo, né? De uma forma passiva, eles querem ter esse papel. Então, essa sugestão que a Lu traz, essa da caixinha e tantas outras que a gente pode fazer com que eles, né, também se sintam integrantes fazendo catequese, né? Então, é uma sugestão muito bacana. Então, catequese com os jovens, né? O objetivo não é promover uma caminhada de fé que ajude o jovem a crescer como pessoa, a realizar a interação fé e vida e assumir a sua responsabilidade na comunidade e no mundo, né? Então, a catequese da Crisma também deve ajudar o jovem a superar as crises e conflitos, aí descobrindo o sentido da vida, né? Então, pensar que aqueles conflitos que começou lá na adolescência vai perdurar na juventude, né? E perdura a vida toda. Eu estou com meus 32 anos e tem hora que eu estou em crise, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Para onde eu fico? Continuo ou não? Continuo, nem igual agora a faculdade com aula online, eu fico, eu vou continuar nesse curso, ou eu tranco o curso. Enfim, a nossa vida é
uma vida de crise, de conflitos, que a gente vai se descobrindo, né? Mas na adolescência, na juventude, isso é muito, muito forte, né? É muito evidenciado, porque é a fase das escolhas que vai ser definitiva para a vida toda. Então, a catequese ela tem que ter esse cuidado, esse olhar para essa, né, de respeitar a pessoa, aquilo que ela traz e tentar ajudar a trazer respostas. Né? Não é dar respostas, é ajudar a trazer respostas. Né? Porque de resposta pronta, a gente pode colocar no Google que o Google nos traz. Né? E nem sempre é a melhor opção. Então, o Diretório Nacional da Catequese vai dizer isso daí. Quem poderia ler para nós? A catequese aos jovens será mais proveitosa se procurar colocar em prática uma educação da fé orientada ao conjunto de problemas que afetam suas vidas. Para isso, a catequese integra a análise da situação atual, ligando-se às ciências humanas, à educação, à colaboração dos leigos e dos mesmos jovens. É urgente propor aos jovens uma catequese com itinerários novos, abertos à sensibilidade e aos problemas dessa idade, que são de ordem teológica, ética, histórica ou social. Então, né, ter esse cuidado, porque é uma fase mesmo que eles vão estar abertos a, né, a diversos questionamentos, a diversos problemas, né, como eu falei, né, o que curso fazer, começa a pressão da família para achar né, ter um emprego, até mesmo dele, nem muito da família, mas também dele, né, porque ele quer sair com os amigos, quer ir numa festa, não tem dinheiro, não quer depender dos pais. Então, assim, é uma fase de um grande turbilhão, né? Aí termina o ensino médio, faculdade ou não, curso técnico ou não, enfim. Então, começa a questionar Deus, começa a questionar as situações do mundo, né? O Júnior falou algo que é muito importante, né? Quando voltar, né, a vida, vamos dizer, entre aspas, normal, porque eu acredito que isso, né, que a vida normal que a gente tinha, ela foi reinventada, né? Por exemplo, o uso da máscara não vai, acho que agora esse trem vai para, né, vou dizer, com um bom tempo de vida, né? Mas quando as situações voltarem, nós vamos ver, por exemplo, muitos jovens com crise de identidade, né? Muitas crianças. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar que responda, né? Tanto a ordem teológica, enfim, a ética, a histórica, a social. A gente precisa ter esse cuidado na catequese. Né? E no coração da catequese aos jovens deve estar a proposta explícita do seguimento de Jesus. Se queres, vem e segue-me. Né? Os jovens, eles têm essa força também, né? Essa vitalidade. A gente precisa também, é aquilo que eu falei, né? Me incomoda muito quando eu escuto alguém da vida comunitária dizer assim, jovem só traz problema, jovem não quer nada. Mas será que a gente abriu espaço para esse jovem se sentir pertencente? E se abriu espaço, deixou ele também se expressar e conduzir? Ou a gente ficou olhando, não faz isso, o padre não deixa, não sei quem. Porque assim, a gente deu espaço, mas não largou um osso um momento, né? Ficou ali a todo instante querendo que o jovem só cumprisse aquilo que eu quero ou que o outro quer, né? E o jovem não quer isso, ele quer ser protagonista, ele quer inovar, né? E aí, muitas vezes, a gente, por causa da síndrome de Gabriela, que eu sempre falo, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, a gente não quer novidade, a gente quer aquilo que está prontinho, feito, porque deu certo e sempre vai dar certo, então, para que mexer naquilo que está dando certo, né? Então, esse ditado que muitas vezes a gente usa, assim, o time que está dando certo a gente não mexe, cuidado, porque talvez o que está aí por trás é um comodismo, né? Então, a gente pensar nisso daí. Então, a catequese deve saber traduzir a mensagem de Jesus na linguagem dos jovens, né? Eu achei muito bacana, por exemplo, na época da Jornada Mundial da Juventude, a edição Ave Maria, ela fez uma Bíblia chamada Bíblia do Jovem, e tinha uma pegada bem juvenil, bem legal, eu tenho ela, na verdade eu dei para minha irmã, ela para minha. Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, o YouCat, né, que é uma linguagem bem juvenil, a Bíblia do Jovem, do YouCat, que é bem bacana. Então, tem uma linguagem que fale com o jovem, né? E, muitas vezes, essa linguagem que fala com o jovem,
nós vamos ter que estar no meio deles para aprender as suas gírias, a forma que eles falam, né? Não é perder a nossa essência, não é isso, mas é falar a linguagem deles. E muitas vezes, não é qualquer um que dá conta disso. Eu vou falar por mim. Uma vez me pediu para trabalhar com a CRISPR. Eu falei, não, gente, eu não tenho perfil. A gente também tem que reconhecer os nossos limites. Eu falei, eu não tenho perfil, eu não consigo. Na época eu era jovem, né? Agora eu já sou adulto, né? Perante a distribuição de idade que a saúde, enfim, coloca, mas me acho eternamente jovem. Mas eu falei, gente, eu não tenho perfil, eu sou um jovem velho. Ainda brinquei assim, porque eu não consigo ter essa pegada, né? E o catequista que trabalha com jovem, ele tem que ter essa pegada juvenil, ele tem que falar a linguagem deles, ele tem que estar embebido ali, né? Ele tem aquilo que eu falei no encontro passado, né? Que o Papa Francisco tanto fala, techeiro de ovelhas, das ovelhas, e no caso aí é techeiro da juventude, é falar, é sentir, é viver, né? Esse espírito jovem. Não estou falando no sentido de ser desculpa o termo, mas eu não estou achando a palavra certa, mas assim, desleixado nesse sentido. Deixa a vida me levar. Não é isso. Mas é ter essa proximidade com a linguagem dos jovens. Né? Educar para o amor, valorizar o testemunho cristão. Né? Eu trouxe essa imagem dessa novela, Malhação, que acho que mostra muito bem isso. Né? Especificamente essa que eu assisti, gostei muito, que trazia essa problemática do jovem, né? Do primeiro amor, de se descobrir o corpo, de se descobrir a sua sexualidade, né? Como viver isso. No caso dessa aqui, especificamente, tem essa menina de óculos aí, a branquinha de baixo, que tem uma síndrome de autismo. Então, assim, e elas foram se descobrindo, né? E é isso. O catequista tem que ter essa pegada, esse toque, né? esse gingado, vamos dizer assim, para trabalhar com juventude, né? Porque é uma força muito vital, uma força muito bela, né? O Papa Francisco escreveu até uma exortação logo após o Sínodo da Juventude falando isso, né? Da força que o jovem tem e como seria bom se a igreja tivesse esse espírito jovem, né? Nesse espírito jovem do quê? Do se reinventar, do buscar novidade, do se deixar encontrar, e é por aí que deve né, ser a catequese com os jovens, né? Alguma dúvida? Alguém quer sinalizar alguma coisa? E agora nós vamos falar da catequese de adultos. Tá aberto, gente. Quem quiser falar alguma coisa, sinalizar. Se eu falei abobrinha. Posso ir, então? Então tá. Então vamos para frente. Então, agora, a catequese com adultos, né? Então, pensar... Aí eu trago algumas orientações, né? E aí pensar essa catequese com adultos de uma forma bem ampla, aquilo que eu falei, né? O adulto, é o adulto já dos 40, né? De 30, dos 40 anos, é a melhor idade. Então, aí pensar que nós estamos falando de um grupo especificamente que é muito variado, né? Mas o objetivo, então, é ajudar os adultos a assumir a causa de Jesus, ultrapassando uma fé ingênua, individualista e intimista, ajudá-los a encontrar sentido de vida, aliar a vida a partir da fé e dar razões para a sua fé. Quando a gente fala, por exemplo, de ajudar a assumir uma fé mais madura, né, deixar essa fé um pouco, ultrapassar essa fé ingênua, por exemplo, tem muitos adultos que chegam com essa lógica do Deus que castiga, com essa teologia da retribuição, né, que está passando por dificuldades porque Deus quis, enfim, é uma fé muito, né, superstições, né, e aí, por exemplo, aqui, adultos que chegam, famílias que chegam para procurar, por exemplo, o sacramento da crisma, porque aquelas famosas superstições, né, para a criança não morrer pagando, porque ele tem muito pesadelo, então se batizar não vai ter mais, eu já ouvi isso, tudo isso eu já ouvi, gente. Então, assim,
são essa questão dessa fé ingênua, né? De uma fé meio curandeira, de uma crendice, que a gente precisa ajudá-los a superar, né? A ultrapassar. Não infantilizar o adulto, pelo amor de Deus. Quem trabalha com catequese de adultos aí, ter esse cuidado, né? Ainda mais se for um catequista que trabalha com criança ou com jovem, de não querer falar com adulto a mesma linguagem que fala com criança ou com jovem. Porque o adulto, e aí eu particularmente falo por mim, se tem um grupo que eu gosto de trabalhar na catequese, é a catequese de adultos. Por quê? Porque ele está ali, porque ele quer, e ele quer descobrir quem é a pessoa de Jesus Cristo. Mesmo que o primeiro momento que faz ele estar ali é porque ele precisa crismar para ser padrinho, porque agora está tendo essa, né, vem essa realidade aí, ou ele precisa crismar e fazer ter os sacramentos para poder casar, mas se o catequista faz um trabalho bem feito com esse adulto, ele começa a se apaixonar pela pessoa de Jesus Cristo e quer se ingressar na vida comunitária, né? Então, por isso que eu, particularmente, sou muito contra, eu me incomodo, eu brigo mesmo, né? Eu pontuo com os padres quando chega esses casais aí, né? Esses adultos que precisam casar e não tem o sacramento da crisma e quer que faça a catequese a toque de caixa, né? Em 2 semanas, 3 semanas, no máximo, né? 1 mês, 2 meses, para crismar ou receber a Eucaristia. E aí, assim, é uma falta de respeito com o catequista, né? E com esse adulto, porque ele está ali simplesmente então, para receber um sacramento, está ali só por estar, não entende isso, né? E a catequese de adultos, quando ela é bem trabalhada, ela segue aí um período de 1 ano, 1 ano e meio, o catequizando, ele se apaixona, o adulto, ele se apaixona, ele se ingressa na vida comunitária. É muito bonito o caminho que ele faz, porque ele começa a trazer as questões da vida, a perguntar, a questionar, e aí ele vai crescendo, ele vai entendendo. Então, também levar em conta a pessoa, o seu contexto, né? Desse adulto que chega, partir dos seus questionamentos, necessidades, que eu falei agora, né? Resgatar e solidificar a confiança básica, né? Então, criar esse clima de amizade, gratuidade, valorizar o próprio testemunho cristão. Então, né? Eu faço uma catequese muito testemunhal, porque a gente vai, a partir das experiências da vida desse adulto, ele vai percebendo ali a pessoa de Jesus Cristo, né? A intervenção de Jesus Cristo na vida dele. E aí, a partir disso, vai se fazendo catequese. Isso é muito bonito, né? E aí, quanto aos temas, alguns eixos são muito importantes, né? O ser pessoa, então, perceber a sua individualidade, o ser feliz, o amor, o sofrimento, a questão da família, né? Entre outras coisas. A realidade, as características do mundo atual, né? Fazer uma leitura da conjuntura, né? Por que de tudo isso? O projeto de Deus, Deus que se revela. Muitos adultos não sabem nem manusear a Bíblia, então, né? Esse primeiro contato com a Bíblia, a palavra que é revelada, né? Catequizado que chega e fala assim, mas tudo, né? Foi Deus que escreveu a Bíblia, Adão e Eva existiu. Então, o catequista que trabalha com adulto, ele tem que ter uma bagagem muito boa também, porque assim, o adulto vai trazer muitas perguntas, muitas indagações, e que o catequista ele tem que estar preparado. Agora, ter que estar preparado não quer dizer que o catequista tem que saber tudo, não, viu, gente? Então, assim, o catequizando fez uma pergunta que você não sabe responder na hora, seja franco com ele, não vem também com respostas paliativas, não. Seja franco, olha, eu não sei, eu vou pesquisar, no próximo encontro eu te trago, né, a resposta. Talvez até provocar, gente, vamos pesquisar então sobre esse tema e vamos discutir no próximo encontro. Então, até usar desses momentos de nossa fragilidade, nossos limites, ao nosso favor, né? Então, mostrar Jesus Cristo quem é, o que fez, a sua proposta, a sua ação, o reino, né? A morte, a ressurreição, a igreja, que é a continuadora da missão de Jesus Cristo, a comunidade, os seus ministérios, né? Os sacramentos, uma visão geral dos sacramentos, aprofundar os sacramentos da vida, da iniciação à vida cristã. Então, a missão do cristão no mundo e na comunidade. Então, você pode ver aqui que tem tema para trabalhar assim, por 1 ano, e se bobear ainda é pouco. Ainda mais porque quando entra, por exemplo, no tema a igreja, a história da igreja, enfim. Então, tem muita coisa aqui que dá para trabalhar com este adulto que chega e é muito bonito. Eu, particularmente, eu sou suspeito para falar com a catequese de adultos, porque é algo que eu
tenho uma paixão e gosto mesmo, né? Alguma dúvida, gente? Alguém quer sinalizar alguma coisa, pontuar? Hoje é muito isso, falar, partilhar, então... Eu vejo que talvez algumas pessoas vão se perguntar em relação ao encontro de hoje, mas vale a pena a gente lembrar que esse nosso encontro de hoje, o caminho iniciático com crianças, jovens, adolescentes e adultos, ele nos recorda muito a ideia da psicopedagogia da catequese, né? A psicopedagogia da fé nesse contexto. Então, para algumas pessoas, né, pode ter sido um encontro que achou que nós já chegaríamos hoje com um encontro que traria os conteúdos a serem trabalhados, né? Mas, na verdade, essa ideia do caminho iniciático é para a gente poder lembrar um pouquinho também, né? Vamos assim dizer, colocarmos um pouquinho o pé no chão e lembrarmos do público que nós estamos recebendo, né? Os destinatários que nós temos em nossa comunidade. E aí, assim, para mim foi algo muito gratificante poder ouvir, poder relembrar esse contexto do caminho iniciático, porque às vezes, de fato, nós acabamos nos trocando, né? Melhor, trocando os nossos catequizandos por aí. Às vezes trazemos temas que não são adequados, por exemplo, a uma vivência de crianças, né? Às vezes trazemos todo o conteúdo, mas um conteúdo aí que seja voltado ao público adolescente. Às vezes lá na catequese com crisma, nós temos uma dificuldade também de tentar compreender e achar que o assunto do momento, que o jovem está falando no momento, que é também o mesmo assunto que a crisma tem que tratar, né? Com os adultos, às vezes, temos aquele receio de tentarmos também falarmos de maneira mais aberta, mais firmes dentro daquilo que estamos falando. Então, tudo isso foi nos ajudando, né, a trilhar esse caminho. E, assim, a ideia do caminho iniciático não é trazer algo pronto. Quem nos dera se pudermos, né, Gustavo, termos aí uma ideia de um contexto iniciático de catequese já pronto. Seria a nossa salvação, né? Mas não temos, e graças a Deus que nós não temos isso pronto, né? Isso aí, de fato mesmo, a gente vai se adequando, se ajustando, de acordo também com o público que nós trabalhamos. E aí a gente recorda também um pouquinho, não sei a experiência de todos, mas a gente costuma ouvir alguns catequistas dizerem a respeito da pré-catequese, né? Que é aquela catequese aí com crianças menores de 7 anos. Nesse período também, como o Gustavo foi lá nos apresentando a ideia da psicologia das idades, a gente tem esse cuidado, até falar com eles também, né? Eu sempre chamo a atenção, até que na forania mesmo eu andei chamando a atenção uns dias atrás, em relação ao tipo de conteúdo que nós estamos transmitindo aos nossos pequenos, né? E também aos nossos adolescentes. Às vezes a gente vai falar de uma maneira que estamos falando baseado na nossa fé, na nossa vivência, no nosso jeito de ser, esquecemos da vivência do outro. Então é muito bom que a gente entenda um pouquinho também, não só o contexto de idade dos nossos catequizandos, mas também o contexto social em que eles estão inseridos, né? Dependendo da situação, um exemplo, se vai falar lá, por exemplo, de Abraão, tá? Um exemplo. Como que você fala de Abraão para um contexto de uma comunidade que se tem um grande índice de violência familiar, né? Mesmo que nós saibamos o contexto da história de Abraão, mas tem algo que vai remeter a criança ou adolescente ou o próprio adulto a um outro contexto. Então, há todo esse cuidado, né? Para mim, foi muito gratificante a gente poder falar sobre o caminho iniciático dentro das idades, né? A gente recordar um pouquinho essa ideia. Acho que isso tende muito a nos ajudar, principalmente nesse período em que as catequeses eucarísticas não estão recebendo uma devida, eu falo, né, num contexto assim, pronto, não estão recebendo uma devida orientação, né, tal quanto a crisma e o batismo vem recebendo, de já ter algumas coisas já prontas para, indo disso, fazendo as discussões. Então, assim, ainda tem algumas comunidades, ainda tem algumas paróquias, que a paróquia está fazendo o envio. Então, a gente tomar esse cuidado, né? Então, isso, assim, principalmente nesse período, vem nos ajudando bastante.
E é isso mesmo que eu falei, né? A proposta de hoje não era trazer temas, é trazer algumas dicas, né? A gente trouxe uma dica de que se pode trabalhar, qual o viés na infância, no adolescente, mas trazer conteúdo pronto é complicado, porque cada realidade é uma realidade, cabe o catequista avaliar, né? Lógico, se a gente tivesse mais tempo, se fosse, por exemplo, uma formação de um dia, dá para a gente trazer alguns temas sugestivos, né? Mas aqui não cabe, né, por ser uma, né, online, então, para não estender. Mas também não é o objetivo trazer totalmente todos os conteúdos, propostas de temas, né? E aí, vamos entrar agora no tema do batismo, pensando na catequese de adulto, por isso que eu coloquei ali, porque nós estamos falando agora das famílias, porque talvez os catequistas do batismo estejam perguntando, mas onde que eu me encaixo? Se ele entendeu um pouco da pegada né, de como tratar o adulto, mais ou menos já entende o viés ali de como trabalhar. Mas eu trouxe algumas orientações que pode também ajudar a nortear aí o batismo, né? Então, assim, quem é do batismo, mas também serve para nós, mas é algo mais pensando para a catequese batismal, tá? Então, algumas orientações, né? O objetivo é ajudar pais e padrinhos a entender e assimilar a importância do sacramento do batismo no caminho da iniciação à vida cristã. É aquilo que eu falei, né? Muitos pais, muitas vezes, chegam para nós procurando batismo por questões de superstição, por exemplo, né? Para não morrer pagão, ou porque tem com problema de saúde, ou porque tem pesadelo. São realidades que eu já esbarrei em algum momento da minha vida pastoral aí, né? E a gente sabe que isso está aí impregnado, inserido na cultura popular. Então, ajudar eles a entender, assimilar essa importância, né, desse sacramento como o início de uma vida, né, a vida cristã. Não julgar o motivo inicial que levaram, né, a pedir o sacramento, também o catequista ter esse cuidado. Uma vez eu fui assistir uma catequese batismal e, assim, a catequista não viu eu chegando, eu cheguei, né, vamos dizer assim, às escondidas, sentei lá atrás, escondidinha assim na igreja, e eu vou ser sincero, eu saí dali horrorizado. Eu falei, não, se fosse eu, pai ou padrinho, eu não ia voltar, não. Né? Porque, assim, ela, me desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas ela esculachou a família, as famílias, não sei nada, não falou diretamente para ninguém, mas, assim, se vocês estão aqui porque por superstição, por não sei o que, vocês podem então, voltar para casa, porque o batismo não é isso. Então, assim, pô, vamos ter cuidado como a gente fala, como a gente aborda, né? Vamos acolher, não vamos julgar. Vamos ajudar eles a crescer e amadurecer esse sentido do sacramento, né? Ajudá-los, então, né, a compreender esse sentido mistagógico do batismo na vida da igreja, valorizar o testemunho cristão, né? Por isso que eu não sou a favor, não consigo, e sou muito feliz que a Arquidiocese, no seu diretório litúrgico pastoral, né, que foi né, reeditado, né, foi revisado, aquele livrinho amarelo, né, que saiu em 2016, quando fala de uma catequese batismal por etapas, né? Tem realidades que não dá para cumprir todas aquelas etapas, mas assim, né, pelo menos um encontro que não seja um dia antes do sacramento, né? Que não seja uma hora antes. Então, assim, ter esse cuidado de um encontro que ajude os pais e padrinhos a entender o sacramento, né? Quanto aos temas, alguns eixos são muito importantes, né? Então, o significado teológico e pastoral do batismo, da riqueza do seu rito, né? Formar a consciência de discipulado, mostrando que pelo batismo todos nós somos inseridos no corpo de Cristo, né? Inserção da família na vida comunitária, né? Apresentar também as outras pastorais, né? Porque no dia do encontro do batismo, não fazer um instante, chamar as pastorais, fazer um instante, eles apresentando o que fazem na igreja, né? Não estou falando para eles participarem da formação, mas cria um stand lá, no momento de intervalo, eles vão lá, olham, vão conhecendo a vida comunitária, um encontro mistagógico comunitário, né? Então, assim, um encontro que não seja de 1 hora, de 2 horas, mas a metade de um dia, ou se bobear até um dia inteiro. Eu sei de paróquias em Contagem, que faz um dia inteiro de encontro, e é bem bacana, assim, a partilha que eles trouxeram para nós numa formação. Eu achei muito rico, né? Lógico, cada realidade é uma realidade, precisa
avaliar, precisa ver tudo isso. Mas como eu conheço também a realidade de paróquia que faz amanhã ou à tarde, né? E aí abordar o batismo de Jesus, a história do sacramento do batismo, o seu sentido, celebrar o dom da vida, Deus que nos chama pelo nome, água, fonte de vida, ungidos no Senhor, né? Batizados na fé da igreja, a celebração do batismo. Você pode ver que todos esses termos aqui estão associados ao que se vive no rito do batismo, né? Então, ser uma catequese que acolhe e insere essa família, né, esses padrinhos, nessa consciência, né, mistagógica, nessa consciência de discipulado e de vida comunitária, né? Então, é alguma das sugestões que eu trago para todos nós. Alguém quer finalizar, falar alguma coisa, partilhar? Nós já estamos caminhando para o encerramento. A gente já extrapolou o horário. Prontinho? Então, gente, agradeço, né? Peço desculpa pelo horário, mas a gente teve que, né, fazer algumas intervenções, isso, né, acabou avançando. O próximo não vai ter acontecer isso, eu, né, prometo. Mas eu quero só deixar, então, agora vamos dizer assim, um deverzinho de casa. Mas não é bem um dever, mas é para a gente tentar né, refletir sobre tudo isso que a gente viu, né? Então, assim, deixa eu olhar aqui. Achei. Então, eu sugiro... Oi. Eu lancei a pergunta aí, tá? Não sei se você viu. O pessoal refletir, rever os temas que está sendo isso mesmo. encaminhado. É isso, né, que eu vou falar agora. Então, já coloquei aí, tá? Beleza. Então, a Godoy colocou aí a pergunta. Então, é isso, né? Então, da gente... Obrigado, Godoy, por ter feito isso. Refletir, né? Então, nessa semana, até o nosso próximo encontro, cada um aqui é convidado a rever os temas que trabalha na catequese, né? A forma que aborda. E aí tentar associar com o que a gente viu hoje, que a gente viu semana passada, de uma catequese mistagógica. Então, a gente fazer isso, refletir, avaliar os nossos temas trabalhados na catequese. E aí, no próximo encontro, nós vamos abrir uns 10 minutinhos antes da Ana Angélica, que é ela que vai trabalhar com nós semana que vem, né? A metodologia na catequese. Então, antes dela entrar com esse tema, a gente vai fazer tipo uma mesa redonda, abrindo aí com umas 5, 6 pessoas, partilhar o que percebeu, se os temas, né, estão associados ao que a gente viu, enfim. Então, fazer uma pequena partilha. Não vai ser no sentido de avaliar, não é isso, de certo ou errado, mas a gente partilhar e rever os nossos temas, né? O que percebeu, o que pode mudar, enfim. Então, fica esse convite para a próxima semana. Então, antes da gente iniciar com o tema com a Ana Angélica, a gente faz um momento de partilha a partir de tudo isso que a gente viu, tá? Então, vão em paz. Obrigado pela paciência, pela acolhida, né? E desculpa aí. Vamos assistir o Peruso. Oi, Godoy? Vamos assistir Dom Peruso. Fala aí do Dom Peruso. Dom Peruso. Foi maravilhoso, viu? Dom Peruso foi maravilhoso. Ah, que lindo! Bom. Então fica esse convite, né, gente? Segunda-feira, às 15 horas, tem uma live de Dom Peruso. A gente falou, eu falei dele hoje aqui, né? Alguns já assistiram. Então é a segunda live que ele vai estar falando exatamente sobre isso, né? Catequese nesse tempo atual de pandemia, de isolamento. Então fica esse convite aí nas redes sociais, no YouTube, não é só colocar edições CNBB, tá bom? Mas na página da Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso e Nossa Senhora do Pilar, tem lá o cartazinho, o flyer de divulgação. Mas fica esse convite, tá bom, gente? Então, em paz, bom final de semana a todos e obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa